Palavra do Senhor. O subtítulo diz: o Evangelho em Samaria. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja e, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos, aleijados foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Se você pode, incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, esta palavra, ela é tua, Deus. Esta palavra não é minha, ela nunca foi minha e jamais será minha. Portanto, Pai, importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o que menos apareça nesta pregação seja a minha eloquência ou o meu conhecimento, mas que o Teu Espírito tenha plena liberdade em falar conosco. Que esta palavra, Senhor, uma vez que o Senhor nos der o entendimento dela, que ela penetre ao mais profundo de cada coração, até a divisão da alma e do espírito de cada pessoa que está acompanhando esta mensagem, Deus. Que gere em cada um de nós temor, renúncia, santidade e salvação para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus, após dar as últimas instruções aos seus discípulos, isso está registrado aqui mesmo no livro de Atos, no capítulo 1, ele diz: olha, vocês receberão a virtude que há de vir sobre vós. Virtude quer dizer o real poder, o verdadeiro poder. E após vocês receberem esta virtude, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esta foi a ordem dada por Jesus para os seus discípulos. Vocês vão testemunhar do meu nome. Vocês serão as minhas testemunhas quando vocês receberem o verdadeiro poder, o real poder. E esse testemunho vai começar em Jerusalém, se estenderá para toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta foi a ordem dada para o Senhor Jesus, que eles deveriam pregar o seu evangelho, que ele deveria anunciar tudo quanto Jesus fez, falou e tem o poder de continuar fazendo. E a ordem dada foi para que esse ministério começasse em Jerusalém, mas que não ficasse apenas em Jerusalém. Esse ministério da palavra tinha por necessidade se estender pela Judéia, ir até Samaria e de Samaria passar a chegar aos confins da terra, nos 4 cantos do mundo, em todos os lugares. Mas nós precisamos entender qual eram as características desta pregação. Porque nós vemos nos dias de hoje muitos dizendo estarem pregando o Evangelho de Cristo. Mas quais eram as características da pregação da igreja primitiva? Que tipo de pregação eles pregavam? Qual era o evangelho que eles anunciavam? Nós precisamos entender algo. Geralmente nós vemos muitas igrejas se espelhando em segmentos que vêm de um outro país. Nós vemos a cultura judaica entrando em muitas denominações. E nós vemos e temos encontrado isso. A igreja se espelhando em uma denominação A, B ou C. E a pergunta sempre fica: em quem nós temos que nos espelhar como base de pregação?
se eu estou pregando a palavra de Deus, o evangelho da salvação, a palavra da verdade, em quem que eu tenho que me espelhar? Eu, como pastor do rebanho de Cristo, e já faço isso pela misericórdia do bom Deus há 9 anos, eu tenho sim em quem me espelhar. E eu não me espelho, e graças a Deus por isso, em pregadores que estão no holofote, pregadores que os seus nomes foram soprados e as multidões os seguem. Eu tenho me espelhado nas pregações dos nossos irmãos primitivos, pois foram aqueles que estavam mais próximos do que Jesus disse, do que Jesus ensinou. E eu acredito que um texto muito importante para que nós venhamos tomar como base, para entender que pregação foi anunciada em Samaria, nós precisamos ter como base a pregação que era se anunciada em Jerusalém. A Bíblia nos faz menção aqui em Atos 2, versículo 14, a primeira característica desta palavra que Jesus queria que os discípulos pregassem, e da palavra que Ele quer que nós venhamos pregar. Atos 2, verso 14 diz assim: Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. E a partir do versículo 22, nós entendemos as características dessa pregação de Pedro. Homens, israelitas dele, como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes crucificando pelas mãos dos ímpios. Versículo 24. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Primeira característica da pregação que era anunciada em Jerusalém: eles pregavam a palavra da verdade. Eles anunciavam o evangelho da salvação, a palavra da verdade. E esta precisa ser a mensagem pregada hoje, a palavra da verdade. Segunda característica da pregação dos nossos irmãos primitivos, nós encontramos no versículo de número 36 em diante. Primeira característica, a palavra da verdade. Segunda característica que nós encontramos na pregação que Jesus ordenou que os discípulos pregassem. Atos 2, versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. E ao ouvirem isto, os que ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Segunda característica da mensagem pregada pelos nossos irmãos primitivos. Primeiro, a palavra da verdade. Segundo, a pregação deles tinha como pretensão formar discípulos. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Quando eles pregaram a cruz de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, aqueles que ouviram, o coração constrangeu, ficaram constrangidos de coração. E a pergunta destes homens para Pedro e para os demais apóstolos era: o que nós precisamos fazer? O que Deus quer de nós? A partir desse momento, os ouvintes dessa pregação inicial desperta neles o desejo de serem disciplinados ou discipulados pelos apóstolos. Então, a segunda característica desta pregação é uma pregação que gera discípulo. Jesus,
uma vez que eu sou alcançado pelo Evangelho da verdade, eu preciso entender algo. Eu necessito me tornar semelhante a Cristo. Eu preciso aprender a andar como Ele quer que eu venha andar. E esta era a segunda característica da mensagem da igreja primitiva. A primeira era pregar o Evangelho da verdade. A segunda, formar discípulo. Só o Evangelho da verdade forma discípulo. Teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva e tantas outras que nós temos visto surgir por aí, aglomera pessoas em alguns templos em nosso país, mas só o Evangelho da verdade gera discípulos para Cristo. Terceira característica que nós encontramos na pregação dos nossos irmãos primitivos. Esta pregação transformava caráter. Vamos ler novamente o versículo 38 e posteriormente o versículo 39. Atos 2, 38 diz assim: Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos que estão longe, quanto o Senhor nosso Deus chamar. Terceira característica desta pregação: esta pregação transforma caráter. É o Evangelho da verdade, é um Evangelho que gera discípulos, é um Evangelho que transforma caráter, que molda caráter. A mensagem no versículo 38, Pedro diz: cada um de vós necessita de arrependimento. Esse arrependimento precisa ser genuíno. Esse arrependimento precisa ser pela graça. O Espírito Santo precisa nos convencer ao arrependimento. A tradução mais forte para a palavra arrependimento é indignação. Quando alguém se arrepende, este alguém está indignado com o estilo de vida que estava levando. E nós precisamos entender que a característica da pregação de Pedro, a característica da pregação que Jesus ordena aos discípulos pregar, que deveria começar em Jerusalém, se estender para toda a Judéia, posteriormente Samaria e até os confins da terra. Esta pregação precisa gerar nos seus ouvintes, nos seus espectadores, arrependimento, mudança de caráter. Quarta característica desta pregação. Essa pregação era uma pregação que gerava libertação, que gerava cura espiritual. Versículo 40 diz assim: e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a palavra foram batizados, e naquele dia ajuntou-se a eles quase 3.000 almas. Olha o poder desta palavra. Olha o poder do Evangelho da verdade. Olha o poder de uma pregação que gera discípulos. Olha o poder de uma pregação que transforma caráter. Essa pregação que é a verdade. Essa pregação que gera discípulos. Essa pregação que transforma caráter. É uma pregação que cura. É uma pregação que traz uma libertação completa. Não uma libertação apenas de exorcismo, de alguém manifestar um pseudo-demônio e o outro vem e diz: olha, vai embora. É uma libertação por completo. É uma libertação que traz cura interior. A Bíblia diz que estávamos todos nós mortos em ofensas e em pecados. A palavra do Senhor nos ensina que Deus prova o seu amor para conosco, uma vez que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo diz que este amor de Cristo por nós, ele nos constrange. Ele transforma o nosso caráter. Ele nos leva a amar a Deus. Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi a vós.
e vos nomeei para que vades e deis frutos, e com esses frutos o meu Pai seja glorificado através da vida de vocês. Então esta pregação que Deus ordena, que Jesus ordena aos discípulos pregarem, é uma pregação que traz cura, que traz uma libertação completa. Quinta característica desta pregação, versículo 42, diz assim: E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais eram feitos, e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, e comiam com alegria e singeleza de coração. Esta pregação que Jesus ordena os discípulos pregar era uma pregação da verdade. Era uma pregação que formava discípulos. É uma pregação que transforma caráter. É uma pregação que traz cura, verdadeira libertação. É uma pregação que gera alegria. A Bíblia diz que havia alegria no meio daquele povo. Aquele povo se alegrava, estavam em comum e alegres. Versículo 46, e perseveravam, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza e simplicidade de coração. A igreja em Jerusalém começa com aproximadamente 3.000 membros, fora os discípulos, fora os 120 que foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém. Agora 3.000 pessoas se convertem a Cristo, e após essas 3.000 pessoas, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. Então a cada dia alguém em Jerusalém entregava a vida para Jesus. A cada dia alguém em Jerusalém ouvia a palavra da verdade, se tornava discípulo, tinha o seu caráter transformado, vivia a verdadeira libertação, e em comunhão com os irmãos, eles partilhavam da mesma alegria e singeleza de coração. Estavam todos os dias reunidos no templo, todos os dias em comunhão, em adoração no templo. Mas o Evangelho ainda está apenas em Jerusalém. Talvez uma região ou outra da Judéia, mas não se expandiu para toda a Judéia. Está em Jerusalém. Mas a ordem de Jesus foi que esse Evangelho daria-se nisso, essa pregação da verdade, o testemunho de Cristo, começaria em Jerusalém, se expandiria para a Judéia, chegaria em Samaria, e após Samaria não haveria fronteiras para que esse evangelho fosse pregado. Se estenderia até os confins da terra, aonde houvesse um ser humano, aonde houvesse uma pessoa necessitada da graça de Deus, esse evangelho chegaria. Mas a igreja está confortável em Jerusalém. Há alegria no meio deles. Eles estão repartindo seus bens uns com os outros, eles tinham tudo em comum. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus, não era que a igreja ficasse apenas em Jerusalém. Não era que esse evangelho ficasse segregado em apenas um lugar. Os desígnios de Deus vão muito mais além dos nossos planos. Os desígnios de Deus vão muito mais além do que nós podemos imaginar. E vai acontecer algumas coisas para que a igreja comece a se movimentar para viver aquilo que Deus queria que eles vivessem. Primeiro, alguns irmãos judeus com cultura grega, algumas traduções vão dizer helenísticos,
Estes vão até os apóstolos e vão dizer: olha, as nossas viúvas estão desprezadas na distribuição do alimento cotidiano. E agora, o que nós vamos fazer? Os apóstolos dizem: olha, nós não podemos deixar o ministério da palavra para servir às mesas. Não desprezando, não achando que isso fosse algo supérfluo, algo que qualquer pessoa poderia fazer. Eles estão dizendo: nós não vamos deixar de fazer aquilo que fomos designados a fazer para fazer uma outra função. É isso que estão dizendo. Nós não podemos deixar de pregar a palavra para cuidar das mesas. Faz o seguinte: escolhe, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituiremos sobre este importante negócio. E a Bíblia diz que escolheram 7 varões, e dentre eles, aquele que nós lemos no capítulo 8, um jovem chamado Filipe. E a igreja, por sua vez, aparentemente tudo bem em Jerusalém. Mas assim como Filipe, se destaca um outro jovem chamado Estevão, e eles começam a pregar. E era um diácono chamado para servir as mesas. Mas não se limita apenas em servir as mesas. Ele quer pregar Cristo. Ele quer anunciar Cristo, porque nós lemos que a terceira característica que essa mensagem gera é a alegria da salvação. Eles tinham a alegria da salvação, e quem tem esta alegria, ele quer expor esta alegria. E a melhor forma de expor esta alegria é anunciando quem é o motivo desta alegria. Eu estou falando com pessoas que entregaram a vida para Jesus, que ouviram a palavra da verdade, que se tornaram discípulos, tiveram seus caráteres moldados, foram libertos da sua vã maneira de viver, vivem em alegria. A grande maioria dos que estão nos acompanhando são membros da comunidade cristã Alvo da Vida, a maioria que acompanha esta mensagem, e nós partilhamos desta alegria, a alegria da salvação, a alegria que é gerada pela palavra da verdade. E quando nós temos esta alegria, nós queremos expressá-la. E não somente expressá-la, mas nós queremos demonstrar com atitudes e com palavras quem é o verdadeiro motivo da nossa alegria. E o verdadeiro motivo da nossa alegria é Jesus. E o Estevão, expressando o verdadeiro motivo da sua alegria, a Bíblia nos diz, em Atos 7, que esse Estevão é apedrejado. Ele morre. E talvez isso poderia parar a igreja. Estevão morre, apedrejado, porque estava anunciando Cristo. Estevão é o primeiro mártir do Evangelho. É o primeiro a morrer pela pregação do Evangelho. Mas isso não para a igreja. A igreja continua firme. E a Bíblia diz que o jovem chamado Saulo, principal mandante da morte do Estevão, ele começa a perseguir a igreja. Aí nós entramos em Atos 8. A terceira ocasião que vai fazer a igreja se movimentar para algo novo. A primeira está em Atos 6, quando os judeus helenísticos questionam a respeito das mulheres que estão sem o alimento cotidiano. Aí levanta-se Estevão, Felipe e alguns outros. Aí Estevão é morto apedrejado. E a palavra do Senhor nos diz que o Saulo, o principal mandante da morte de Estevão, ele no mesmo dia se levanta com uma grande perseguição contra os discípulos. Ele se levanta no intuito de prender, de açoitar e de, se necessário, levar à morte aqueles que confessam a Cristo como Senhor. A igreja passa a viver uma perseguição. A igreja passa a ser perseguida. E agora, irmãos, talvez os irmãos vão achar estranho, mas eu vou chamar esta perseguição de santa perseguição. Alguém se levanta contra a igreja com a finalidade de prender, com a finalidade de açoitar, de machucar, de ferir, e com a finalidade de matar alguns irmãos. E nós chamamos de santa perseguição. Por quê, pastor? Porque essa perseguição vai levar os discípulos
inclusive um dos jovens, que se converte em Atos 6, ou que, melhor dizendo, que se torna um diácono em Atos 6, que aparece, que está em evidência em Atos 6. Um desses jovens vai passar a pregar o Evangelho de Cristo, aonde Jesus disse que deveria ser pregado. Em Atos 8, a partir do verso 1, diz assim: no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Ainda estava em Jerusalém, mas Jesus diz: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para que hoje o Evangelho chegasse até nós, foi necessário que houvesse essa perseguição de Atos 8. Para que o Evangelho chegasse até nós, foi necessário que a igreja saísse do comodismo de Jerusalém. Estava tudo bem em Jerusalém, eles comiam, ele tinha singeleza de coração, repartiam, tudo estava bem, a igreja só crescia em Jerusalém. Começa com 3.000 membros e a cada dia o Senhor acrescenta aqueles que hão de ser salvos. Então em Jerusalém está tudo bem. Para a igreja de Jerusalém está tudo bem. Mas o plano de Deus é que esse evangelho percorra por toda a Judéia. O plano de Deus é que esse evangelho chegue em Samaria. E de Samaria seja disseminado pelos 4 cantos do planeta, até os confins da terra. Mas para que isso aconteça, para que a igreja saia do comodismo de Jerusalém, é necessário que haja uma perseguição. É necessário que Saulo se levante contra a igreja. E a igreja sai de Jerusalém. E a Bíblia nos faz menção, versículo 1. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Mas o mais interessante é que eles não fogem desta perseguição e se escondem. Eles fogem da perseguição e a Bíblia diz que alguns homens, no versículo 2, piedosos sepultam Estevão e lamentavam muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Lembra? A palavra da verdade. A palavra que gera discípulos. A palavra que transforma caráter. A palavra que traz cura e libertação. E a palavra que gera alegria e singeleza de coração. É esta palavra que eles pregam. A palavra pregada em Atos 8 é a mesma palavra pregada em Atos 2. A palavra que foi pregada em Atos 2, a palavra que foi pregada em Atos 8, é a palavra que precisa ser pregada hoje. É a palavra que precisa ser pregada no nosso tempo. A palavra que gera alegria da salvação. A palavra que gera singeleza de coração. A palavra da verdade. A palavra que gera e forma discípulos. A palavra que molda caráter. A palavra que traz a verdadeira cura interior. A palavra que traz a verdadeira libertação. E por sua vez, a verdadeira alegria. Mas para que essa palavra fosse pregada em Samaria, foi necessário que algo acontecesse. O que levou os discípulos, os novos convertidos, os novos cristãos, a dispersarem por toda a Judéia e Samaria, pregando a palavra, foi a perseguição. E nós vivemos uma situação que gera o mesmo impacto que gerou essa perseguição. Eu não estou dizendo que nós estamos passando por uma perseguição, não é isso. Eu estou dizendo que aquilo que nós vivemos hoje pode gerar o mesmo impacto que gerou a perseguição de Atos 7 e 8.
Hoje nós vivemos uma pandemia, ao ponto de todos nós estarmos dispersos, cada um em um lugar diferente. Por isso essa live hoje, por isso esse culto online, porque cada um de nós estamos em um lugar diferente. Não foi uma perseguição que nos levou a nos separarmos, a cada um estar em um lugar, mas foi um vírus, uma pandemia que se alastrou por todo o mundo. E a questão é, o que nós vamos fazer em meio a esta pandemia? As portas das mais diversas casas de oração nesta noite estão fechadas. E cada um de nós, pastores, presbíteros, bispos, anciãos, líderes, pregadores do Evangelho, cada um de nós, na grande maioria, estão fazendo os cultos online. Então nós estamos, a grande maioria, porque alguns outros já estavam, mas a grande maioria de nós, e eu digo por mim em particular, estamos agora nos aventurando neste campo, que não era o nosso campo de atuação. Esta é a primeira vez que eu estou fazendo um culto online. Ou seja, esta situação que estamos vivendo tem nos levado a pregar em um lugar que nós nunca pregamos. Será que você não vê isso como um trabalhar de Deus? Pastor, mas já tem muita gente pregando na internet. A palavra da verdade, a palavra que gera discípulos, a palavra que transforma caráter, a palavra que traz a verdadeira cura, a verdadeira libertação, a verdade que gera alegria da salvação, singeleza de coração. Será que é esta palavra que nós temos contemplado nas grandes mídias? Será que é esta palavra que nós temos ouvido nas emissoras de rádio? Será que de fato é esta palavra pregada pela maioria dos pregadores no YouTube? Uma pregação genuína, semelhante a de Atos 2, semelhante à pregação que foi pregada em Samaria? Será que é esta pregação que nós estamos contemplando hoje? Eu estou aqui anunciando uma palavra que tem o poder de transformar, a palavra da verdade, ela tem o poder de transformar o teu caráter. Através dessa palavra eu quero que você se torne uma réplica perfeita de Cristo, alguém semelhante a Cristo. Através desta palavra eu quero que você viva, sim, uma transformação de caráter, a verdadeira cura, a verdadeira libertação. Eu quero que haja alegria da salvação. Domingo eu comentei algo, domingo foi o último culto que tivemos no auditório da Comunidade Cristã Alvo da Vida. E eu comentei algo com a igreja, eu falei, irmãos, hoje, com esta pandemia, pelo menos muitos pastores que há tempos não pregavam que Jesus está voltando, vão passar a pregar. Com esta pandemia, muitos que já não anunciavam mais a volta de Cristo vão passar a anunciar. Eu comentei isso domingo no altar da Comunidade Cristã Alvo da Vida. Na segunda-feira, eu já vi pessoas dizendo, olha, você vai sair muito melhor do que você entrou nessa crise, porque Deus vai te exaltar e aquela coisa. E o mais triste, eu vi alguém dizendo que você precisa ter uma fé. E talvez alguém que está ouvindo esta live, que está participando desse culto conosco, ouviu isso também. Eu vi alguém dizendo em uma rádio que você precisa ter uma fé que repreende Deus, que coloca Deus no lugar dele, que ensina para Deus o poder que Deus tem. Irmãos, isso me indignou muito, me entristeceu muito. Nós estamos vivendo em um tempo, acometidos por um vírus, uma pandemia que se alastrou em quase todos os países do mundo, que os homens até agora não têm o controle.
Nós estamos vivendo uma pandemia que fez com que as portas de comércios se fechassem em nosso país, que fez com que as portas de muitas empresas se fechassem, que fez com que as portas de muitos templos e casas de oração se fechassem. E ao invés de nós, líderes, nos rendermos aos pés de Cristo e dizermos para as pessoas: olha, isso é sinal de que tudo quanto Jesus falou é verdade. E se tudo quanto Ele falou é verdade, Ele vai voltar. Ele vai cumprir a promessa que Ele nos fez. Ele vai cumprir a promessa, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ao invés de muitos de nós nos posicionarmos a trazer esta mensagem, estão profetizando prosperidade depois da crise. Estão profetizando riqueza depois da crise. Agora eu entendo por que o Senhor trouxe muitos de nós que não estávamos em rede social para pregar em rede social, para trazer uma mensagem característica. Eu sei, e glória a Deus por isso, que nós temos alguns companheiros, irmãos, e eu os acompanho no YouTube. Nós temos alguns companheiros que têm pregado essa mensagem, semelhante à mensagem de Atos, semelhante à mensagem da igreja primitiva, a palavra da verdade, que forma discípulos, que transforma caráter, que traz a verdadeira libertação e gera a alegria da salvação. Eu sei que alguns dos nossos irmãos já têm pregado, mas o Senhor nos trouxe para somar, para acrescentar, juntamente com meus irmãos, com meus pastores sérios, a palavra da salvação. Olha o que a Bíblia nos diz, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Eles estão nas regiões da Judéia, nas regiões de Samaria, eles se dispersaram, mas não deixaram de pregar a palavra. Eu quero dizer algo para você, meu querido, minha querida. Você está na tua casa, mas você está com um propósito. Hoje nós temos essa ferramenta chamada Facebook, YouTube, WhatsApp, as mídias sociais. Nós temos essa ferramenta chamada internet para levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Você que está na tua casa, não fique acomodado. Ore, jejue, busque a presença de Deus, esteja em comunhão com Deus, juntamente com a tua família, e pregue o Evangelho. Anuncie a palavra de Deus. Olha o que a palavra nos ensina. Em Atos 8, versículo 4 e versículo 5. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo, versículo 5, a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Filipe não pregou a teologia do coaching. Filipe não pregou a teologia da confissão positiva. Filipe não pregou a teologia da prosperidade. Filipe não pregou a teologia de exorcismo. Filipe não pregou a teologia de adivinhação, que alguns chamam de revelação. Filipe anunciou a Cristo. Eu quero conversar com você. E eu sei que esta mensagem vai chegar a alguns pastores. O que você tem pregado? O que você estava pregando no púlpito que Deus te colocou lá? Será que era Cristo? A pessoa de Cristo? Deixa eu contar uma ilustração para você, pastor. Um dia, um certo evangelista estava tão envolvido com a obra missionária que há muito tempo ele já não ouvia a voz de Deus. Estava tão envolvido com a obra missionária que já não perguntava mais o que Deus queria que ele fizesse. E um dia ele está num trem, e de repente esse trem quebra no meio de um desfiladeiro. Deus, eu estava indo anunciar o teu evangelho. Por que o Senhor permitiu que o trem quebrasse? E a resposta de Deus para ele foi: eu não permiti que o trem quebrasse. Eu quebrei o trem. E esse evangelista diz: Deus, mas por quê? Por que o Senhor quebrou o trem? Eu estava indo pregar a tua palavra. Eu estava indo ganhar almas para o teu reino. Por que o Senhor quebrou o trem?
E a resposta de Deus foi: porque faz muito tempo que você não para me ouvir. Porque faz muito tempo que você não me pergunta qual é a minha vontade para a tua vida. Que você não me pergunta o que eu quero que você pregue. Por isso eu quebrei o trem, para que você tivesse este momento comigo. E aí eu fico pensando, quanto tempo faz? Agora não só para pastores, mas para todos que estão me ouvindo. Quanto tempo faz que você não para ler a Bíblia? Quanto tempo faz que você não para orar? Quanto tempo faz que a tua oração não é esta: Deus, qual é o teu plano para a minha vida? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, como o Senhor quer que eu passe a me importar, que eu passe a conduzir a minha vida? Quanto tempo faz que você não faz esse tipo de oração? Talvez por isso o teu trem quebrou. Talvez por isso a empresa onde você trabalha parou. As portas do teu comércio se fecharam. E vamos para nós. Talvez por isso as portas da nossa comunidade cristã estão fechadas hoje. Para que você pare e pergunte: Deus, o que o Senhor quer que eu pregue a partir de hoje? Que tipo de palavra eu estava pregando? Será que de fato estava agradando ao Senhor? Era uma palavra que superlotava os templos. Mas será que era uma palavra que estava levando as pessoas a um verdadeiro arrependimento? Será que é uma palavra que estava levando as pessoas a um verdadeiro encontro contigo? Será que era uma palavra que levava as pessoas a refletir a respeito da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, da graça, da redenção, da salvação por intermédio da graça? Será que era esta a palavra que eu estava pregando? A Bíblia nos faz menção que Felipe passou a anunciar Cristo. E o versículo 6 diz que unânimes as multidões escutavam atentamente as coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E o versículo 8 me alegra muito. O versículo 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. A mesma alegria que houve em Jerusalém se estende para toda a Judéia. A mesma alegria que havia em Jerusalém, porque o evangelho da verdade, porque a palavra da salvação tinha chegado lá. A mesma alegria que havia em Jerusalém agora está em Samaria. Glória a Deus por isso. Por causa do evangelho, por causa da pregação, porque Cristo lhes era anunciado. E eu tenho esta fé, eu tenho essa esperança, que a mesma alegria que preenche o nosso coração, quando nós estamos reunidos no auditório da comunidade cristã Alvo da Vida, agora está alcançando muitas casas, muitos maridos que não iam ao auditório da comunidade cristã Alvo da Vida estão nos acompanhando agora, porque as suas esposas os convidaram para participar desta live. Muitas esposas que não iam, agora estão ouvindo esta pregação por esta live. Muitos filhos, muitos pais, muitos parentes. Quantas não são as pessoas que sequer conheciam a comunidade cristã Alvo da Vida? Ou alguns outros ministérios que, glória a Deus, estão conosco nesta luta através da internet. Mas não conheciam e agora estão conhecendo a palavra de Deus, como está escrito. O evangelho de Cristo, como era anunciado na igreja de Atos. E esta palavra tem gerado alegria na internet hoje. A mesma alegria que preenche o nosso coração, e glória a Deus. A mesma alegria que tem nos envolvido quando nos reunimos no templo, também tem alcançado muitas casas hoje. E eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer, você que está me ouvindo,
que não conhecia o Evangelho da salvação, a palavra da verdade, que não conhecia o Cristo crucificado. Porque esta pandemia nos leva a Mateus 24, que nós haveríamos de contemplar guerras, rumores de guerra, fome, pestes, terremotos. E nós estamos vivendo exatamente neste tempo, que Jesus diz que ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Nós estamos vivendo este tempo, o tempo de princípios de dores. Mas Jesus diz, não vos espanteis, não fique atemorizado. Eu quero trazer uma mensagem de consolo para você. Que esta crise, que esta pandemia não te deixe atemorizado, porque Deus ainda está no controle. Jesus disse aos discípulos, no mundo, enquanto vocês estiverem nele, vocês sofrerão por aflições, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está acima desta pandemia. Se possivelmente ou posteriormente a esta pandemia vier uma crise, eu quero te dizer que Jesus está acima dela, que Ele está no controle de todas as coisas, que isto não te assuste, que isto não te atemorize. E entenda algo, ainda não é o fim, é apenas o princípio. Mas este princípio, essas coisas que acontecem, nos dá um start, nos faz lembrar de que tudo quanto Jesus falou se cumpriu. E se tudo quanto Ele falou se cumpriu, a promessa que Ele fez, depois do aviso que essas coisas haveriam de acontecer, também vai se cumprir. E a promessa que Ele nos fez foi a promessa de vida eterna. E eu te convido hoje a entregar a tua vida para Jesus, porque só nele há salvação. Sinta hoje a mesma alegria que eu sinto, que os membros da nossa comunidade sentem, e que os membros de qualquer comunidade cristã genuína, séria, que pregue a palavra da verdade sente. Viva a plenitude que o Evangelho de Cristo pode proporcionar para você. Vamos juntos agora adorar ao nosso Deus.